Aos amados irmãos, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida e esteja presente também na vida de sua família. Eu não sei quando você verá esse vídeo. Então, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E eu espero que você esteja bem e que esse vídeo continue lhe ensinando a verdade. A todo domingo, nós estudamos por um período um capítulo da Bíblia. E no primeiro domingo de julho desse ano, iniciamos a carta de Paulo aos Coríntios. E hoje vamos aprender o contexto de 1 Coríntios, do capítulo 7 específico. Vamos ver o que esse capítulo tem a nos ensinar. Versículos de 1 a 3. Ora, quanto às coisas que me escreveste, que bom seria que o homem não tocasse mulher. Mas, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Paulo está falando aqui sobre o espiritual. Seria bom o homem ele não se preocupar com o prazer carnal do ato sexual. Seria bom. Mas como ele não consegue, a fornicação é isso, é o ato, né? Com várias pessoas diferentes. Fornicação é isso. Aí ele fala, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada mulher seu próprio marido. Perfeito. Versículo 3. O marido paga à mulher a devida benevolência. Da mesma sorte, a mulher ao marido. Então aqui começamos a compreender o que Deus deseja para um casamento. É muito difícil, muitas vezes, devido a essa correria que nós temos, a demanda do trabalho, dentre outros, muitas vezes ser benevolente. Cansaço, dorme tarde, acordar cedo, é conta, é isso, é aquilo. Realmente isso tira a nossa paciência. Mas devemos, eu não sou casado, mas aos casados devemos ter benevolência. A esposa e a esposa ao marido, né? E eu tenho que ter, eu sou professor, então tenho que ter com os meus alunos para tirar dúvida, essas coisas, né? Tem que ter essa paciência, tem que ter esse cuidado. Nós temos que ter tato. Isso é muito importante. No caso, Paulo, né, está falando exatamente sobre o casamento. Versículo 4, 5 e 6. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem um marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem sua mulher. Existem pessoas, né, por aí pelo mundo que lêem um versículo desse e se escandalizam. E muitos cristãos se escandalizam. O que é que está dizendo? Que quando eu casar, isso aqui é interessante, quando eu casar, eu não, por exemplo, eu sou solteiro, eu não sou casado. Então, quando eu casar, eu não posso fazer o que eu quero. Leone, por quê? Porque eu estou casado. Não existe a minha privacidade. Você é casado. É isso que as pessoas têm que entender. Não tem domínio sobre o corpo. Você não pode fazer o que você quiser. Você é casado. Ah, então você está dizendo que o homem ele tem que dar satisfação para a mulher? Tem. Assim como a mulher tem que dar satisfação para o homem. Vou dar um exemplo. Imagina que eu sou casado. E eu não tenho muito costume de domingo sair de casa. Só se eu for dar uma aula extra, alguma coisa assim. Mas normalmente não tenho costume. Vamos supor que eu seja casado. E eu tô agendado para dar uma aula no cursinho. Aí simplesmente eu acordo, domingo de manhã, não aviso ninguém. Entro no carro. Não tem algo errado aí? Tem. Eu tenho que comunicar a esposa. Olha só, meu amor, ou como você chama seu marido, seu cônjuge, né? Fulano, fulana. Olha, eu fui chamado para trabalhar tal dia, no domingo, endereço tal, 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 tal. Vai ter um curso assim, assim, assim. Fala. Quem não deve, não teme. 9. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum mas tempo, para vos aplicares ao jejum e oração. O que é isso? Que o marido não deve ficar longe da esposa e a esposa não deve ficar longe do marido. Exceção de santificação. Jejum e oração. Vocês querem se santificar. Aí, beleza. Fora isso aqui, como dizia meu pai, não inventa. Não inventa moda. Não pode. Ah, mas meu marido vai ter que fazer uma viagem de negócio. Exceções. Exceções. E depois ajuntai-vos pela outra vez,
para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Isso aqui é importante. Perceba que a igreja de Coríntios, Paulo sempre usa a palavra fornicação. A igreja de Coríntios tinha esse problema. A igreja de Coríntios tinha o problema de intemperança. Isso é algo impressionante. Mais uma vez eu falo, a carta de Paulo é escrita às igrejas ou a alguém específico. Carta de Paulo a Timóteo, ao discípulo Timóteo. Carta de Paulo à igreja de Roma, que é os romanos. Carta de Paulo à igreja de Coríntios, a igreja dos coríntios. Então Paulo escreve para a igreja. Paulo escreve para cristãos. Não é para o ímpio que está na rua, é para a gente. Nós temos que refletir nessas cartas, os cristãos. Esse é o erro de muita gente. Aí a pessoa vai pregar o evangelho, em vez de falar do amor de Deus através de Cristo, em vez de falar do sacrifício de Jesus, e depois a pessoa aceitar e ir aprendendo mais, aperfeiçoando, não. A pessoa pega uma Bíblia, vai para a rua, com um monte de ímpio. Se você adulterar, você vai para o inferno. Está pregando errado. Ah, Leone, mas Jesus pregou a condenação. Jesus pregou condenação para os líderes mentirosos que ensinam errado. Jesus nunca pregou a condenação para os menores, para as ovelhas. Jesus pregava para os hipócritas fariseus. O que Jesus falou para os fariseus? Vosso pai é o diabo. Jesus não falou para as ovelhas. Então as pessoas estão pregando errado, afastando as pessoas de Jesus. É isso que tem que entender. Ah, mas o ímpio não tem temor de Deus. O ímpio não tem mesmo. E muitas vezes, em vez de você trazer a pessoa para Cristo, falando isso, você afasta. Assim como muitas vezes eu quero pregar o evangelho para uma pessoa, que eu tenho alguns vídeos no canal, e pessoas por aí, de algumas religiões, denominações religiosas, pregam errado sobre algum assunto, tipo trindade, sábado ser selo, distorcendo a Bíblia. Aí quando eu tenho vontade de pregar, eu não consigo mais. Leone, por quê? Porque a pessoa lá do sistema religioso falou tanta besteira, ensinou tanta coisa errada, que muitas vezes afastou a pessoa em vez de trazer. É difícil, as pessoas não têm sabedoria para pregar. Não aproveitam a oportunidade. É complicado isso, sabe? Vamos lá. Digo, porém, isto, que com permissão e não por mandamento. O que ele está dizendo? Paulo não está dando uma ordem. Paulo está dando uma opinião pessoal. Ok? Versículo 7 a 9. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de maneira e um de outra. Aqui Paulo está falando sobre dons. Vamos por parte. Queria que quem é Paulo? O pregador da palavra. Eu queria que todo homem pudesse pregar a palavra. Por quê? Para que Jesus voltasse mais rápido. Aí Paulo fala, mas eu sei que eu tenho um dom, o outro tem outro. Tem gente, irmão, que não consegue pregar. Nem rede social, nem internet. Às vezes a pessoa só coloca um versículo de Ctrl+C, Ctrl+V. Já está pregando. Do jeito dela. Como Deus chama ela. É isso que temos que entender. Toda forma de pregação correta, na sã doutrina, na sola escritura, ela é bem-vinda. Ela é bem-vinda. Não importa onde seja, não importa quem seja. Ela é bem-vinda. É isso que temos que entender. Agora Paulo fala para os solteiros e as viúvas. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom que se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Arder é... Paulo não está dizendo que vai ter fornicação, né? É uma outra situação que, de repente, a pessoa vai ver com criança, não vou entrar em detalhe aqui, mas você já entendeu. De repente, algum pai ou uma mãe está vendo, tem uma criança perto, não vou ficar citando palavras, né? Mas você já entendeu. 10 a 12. Todavia aos casados mando. Agora, olha como muda a situação de aconselhamento para que quando Paulo é usado por Deus para dar um ensinamento. Todavia aos casados, não eu, mas o Senhor. Antigamente era Paulo. Olha, eu queria que todo mundo pregasse o evangelho como eu. Poxa, eu queria que todo mundo fosse como eu, que não fosse casado. Ou que não tivesse alguém.
ou que não tivesse essa preocupação. Beleza, uma casa é difícil sustentar quando é casado, né? Você, é tipo, exatamente foi o que eu falei antes. Você tem que dar essa satisfação, você precisa de uma pessoa solteira. É muito mais simples para pregar a palavra. Eu estou falando de pregação de palavra, não estou falando aqui de aprontar, não. Não leve para esse lado, né? Aí ele coloca que a mulher não se aparte do marido. Aí ele volta a repetir duas testemunhas. Deus sempre repete a informação duas vezes, no mínimo duas, tá? Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Então é o seguinte, o que é aqui? Nesse caso aqui, esse apartar, ele não é aquele de temporário, né? Ah, nós vamos afastar, fazer uma oração. Não. Isso aqui é em caso de, infelizmente, o relacionamento não dar certo. Se o relacionamento não der certo, aqui não está falando de adultério. Aqui está falando de algum desentendimento, tá? Não é o adultério em si. Ela vai se afastar por algum motivo. Que se isso acontecer, não ter adultério, não pode casar de novo. O que? Você escutou bem. Você está casado. Vocês separaram por algum motivo, sabe Deus por quê. Você não pode casar de novo. Ou que volte para o marido. Isso aqui é algo importante. Muito importante. Em caso de adultério, não se pode voltar. Um dos dois cônjuges adulterou, não pode voltar. Porque o que adulterou já é adúltero. Se a mulher voltar com o ex-marido ou o homem voltar com a ex-mulher, ambos ficam adúlteros. A situação é muito séria, é muito pesada, né? Então é esse ponto. Salvo algumas exceções. Né? Por exemplo, o cara traiu a mulher com uma pessoa, a mulher traiu o marido com uma pessoa, a pessoa morreu. Sendo viúvo não tem mais problema, tá? Por isso que é bom evitar, eu sempre falo hoje, né? Bom, você pode falar que eu sou solteiro, que não tinha nenhum argumento para falar sobre isso, mas pelas experiências que eu aprendi, conversando com muitas pessoas mais velhas que eu, sendo casados 20, 30, 40 anos, alguns menos, 5, 6, 7, 10 anos. Eu sempre converso para pegar experiência, né? E eu sempre escuto as pessoas falando que você tem que lutar para manter. Não estou falando uma coisa pesada. Então, assim, um desentendimento aqui, uma diferença de opinião, é normal. Eu penso diferente do meu irmão. Eu penso diferente da minha irmã em alguns pontos. E aí? Então eu vou criar uma tempestade no copo d'água por causa de besteira? Não, não sou menino. Então esse que é o ponto. 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Agora Paulo está dizendo, ei, eu vou dizer, não é o Senhor Jesus, não foi Deus o Pai que mandou. Eu. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Então tem muita gente que acontece isso, né? Eu não sou contra, irmão. Por favor, não confunda. Acontece de uma pessoa que segue a Deus casar com uma que não segue, ou que não segue a doutrina. Então não podemos deixar. Eu também concordo com isso. Você ama essa pessoa? Fique com ela. 13, 14, 15, 16, 1 Coríntios 7. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe. Concordo também. A Bíblia é de jeitos iguais. O Evangelho é perfeito. Né? Versículo 14. Aí Paulo vai explicar por quê. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Isso aqui é algo importante. É santificado se você segue a mesma doutrina. Porque já escutei vários testemunhos, até mesmo assim de conhecidos, que falam: casei com um cristão, minha vida virou um inferno. Tem muita gente aí que é muito sem noção, que se diz cristão e não conhece ao pai nem ao filho. Eu falo para todo mundo, não culpem a Deus o que um falso cristão faz com vocês, porque Deus condena isso. Deus condena a agressão física. Você sabia? Deus condena a agressão física contra a esposa. Deus condena a agressão psicológica contra a esposa. Eu vou trazer um vídeo futuramente, passo a passo, abrindo a Bíblia, mostrando para vocês isso. Claro, existe esses termos na Bíblia, mas você vai ver que o contexto é o mesmo. Deus ele é contra a traição. Então, quando você começa a ver a Bíblia, você percebe que Deus tem um padrão para o casamento do cristão. Se a pessoa não obedece, eu sinto muito. Ou pior,
Eu já escutei casos, no outro estado que eu morava, e eu vi, eu não sei, e meu pai ainda estava vivo na época, faz muito tempo atrás, que eu soube de uma história, saiu até no jornal, eu não vou dizer a denominação religiosa dessa pessoa, que o marido, para mim é violência psicológica aquilo, não sei como deu, não pesquisei mais sobre o assunto. Ele humilhou a mulher na frente da filha, raspando a cabeça dela com máquina zero, porque não obedeceu ele, porque ele era o super Power Ranger da casa. Isso é absurdo. Isso não é de Deus. Deixando bem claro aqui. Quando a Bíblia diz que o homem ele é o líder, a Bíblia está falando do espiritual. É responsabilidade do homem estudar a Bíblia. Responsabilidade do homem é ensinar para a mulher e para os filhos a Bíblia. É responsabilidade do homem o espiritual. E tem muito homem aí cristão, desculpa a expressão, é frouxo espiritualmente, fraco espiritualmente. Um cargo na igreja, eu sinto muito, não quer dizer nada. Um cargo na igreja não te faz nada. Pelo contrário, muitos ficam até arrogantes e hipócritas. Que eu conheço alguns casos. Muito bem, vamos lá. Mas, se o descrente se apartar, aparta-se. Porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou para a paz. O que é isso? Você casou com um descrente, ele não quer ficar com você, ele decidiu não estar ao seu lado, sendo irmão, aqui pode ser familiar. Assim, meus irmãos todos, até onde eu sei, são cristãos. Nunca cheguei a ter uma conversa muito íntima com meus irmãos em relação a esse ponto, né? Vida corrida e tal, essas coisas. E a gente mal se encontra. Minha família é muito desunida. Uma coisa assim que desde muito novo, desde muito tempo é assim, desde muito novo, antes de eu conhecer o evangelho, sempre foi assim. Então é justamente esse ponto, né? Cara, que não fica triste por causa disso, não. Deus te chamou para ter paz. Por exemplo, uma vez uma parte da minha família marcaram um almoço. Marcaram um almoço, chamaram todo mundo, menos eu e meus irmãos. A única parte da família que não foi convidada. O que você fez? Eu não tô nem aí. Mas, irmão, eu não tô nem aí. Eu quero a minha paz. Eu vou bater cabeça. Eu vou ficar sem dormir. Eu vou ficar me humilhando pros outros. Eu sinto muito, irmão. Eu não faço isso. Eu não faço. Qualquer um aparecer na porta da minha casa, da minha família, eu vou atender, eu vou cuidar, eu vou ajudar. Tá com fome, eu dou comida. Tá doente, eu compro remédio, levo pro hospital. Eu não tenho problema nenhum. Mas eu não fico babando, bajulando. Eu não faço isso. Nunca fiz isso na minha vida. Não preciso. Tem um ditado que meu pai sempre me ensinou. Não te chamaram porque não te queriam lá. Eu não bebo, eu não fumo, tem certas conversas que eu não gosto, tem certos ambientes que eu também não vou. Ponto. Então, se aquele ambiente está tendo situações que está tendo consumo de bebida alcoólica, conversas que não edificam, ainda bem que não me convida, porque eu também não ia. Me dói falar isso? Dói, eu não sou robô. Dói. Mas eu prefiro a minha paz. Me ligou, pediu ajuda, aconteceu alguma coisa, eu estarei lá de pronto a ajudar. Eu não nego ajuda. Se eu tiver condição, eu ajudo. Mas eu prefiro a paz. Entendeu? Vamos lá. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, salvarás tua mulher? O que ele está dizendo? Quando você casa com um descrente, ou você está namorando, alguma coisa assim, as suas ações vão refletir a quem você serve. Mais uma vez, eu vou tocar no exemplo que eu tive. Uma ex-aluna minha, que eu não sei nem onde ela estuda, se ela terminou o médio também não sei. O pai dela era líder, eu não sei se era pastor, eu não sei o cargo do pai dela. Isso não foi só uma aluna que me falou isso, foram vários alunos. Vou dar um exemplo dela. Ela falava que, segundo ela, o pai dela era um na igreja e o pai dela era outro em casa. Vamos supor, para mim, ela não mentiu, ela estava desabafando.
Perfeito. E isso é ser cristão? Você ser um em casa e um na igreja? Não, isso é viver de máscara. Então tem gente que se afasta do evangelho por causa da máscara. Vamos supor que eu case. Eu não vou salvar ninguém. Leone, eu não vou. Eu posso viver os mandamentos de Deus, a doutrina, 90% certo. Vou dar um exemplo, eu sou pecador. Bora botar 90% certo. Mas a pessoa tem que escolher. Essa é a diferença. 17 a 19. E assim como ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, é o que ordena em todas as igrejas. Então o que está acontecendo nesse sentido? Você vai viver de acordo com o que Deus te deu, de acordo com o dom que você tem. Tem gente que tem um dom, eu vou entrar no detalhe aqui. Tem gente que tem um dom, não usa. Lembra da parábola dos 10 talentos? Não usa, será tirado. Cuidado com esse ponto também. É alguém chamado estando circuncidado? Não se faça circunciso. É quem chamado estando na circuncisão? Não se circuncise. A circuncisão é nada e a circuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Novo Testamento, Paulo falando para a igreja de Corintos que não interessa se você é judeu ou não judeu. Não interessa se você tem a circuncisão ou não tem. O que interessa? Observar o mandamento de Deus. Aí vem esses pastores com um monte de diploma que não serve para nada. O cristão não tem que guardar mandamento. E Paulo, em 1 Coríntios 1,19, chamando esse cara de mentiroso, de ignorante. Ignorante no sentido de não conhecer a Deus, nem a Bíblia, nem a doutrina. Você está vendo que a verdade, quando você começa a ver, as escamas dos seus olhos caem. Meu Deus, é para guardar um mandamento. Paulo colocou no Novo Testamento. Ele colocou. E não somente 1 Coríntios 7. Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 3. Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 14, Apocalipse capítulo 22. Você está vendo? É só ler, irmão. Versículos de 20 a 24. Cada um foque na vocação em que foi chamado. A minha vocação é pregador do evangelho ou instrutor, pessoa que tira dúvida. Então essa é a minha vocação. Se você me pedir para um dia fazer um, sei lá, serviço de cântico, você pode ter certeza que a minha voz é tão ruim que até eu saio da igreja. Tem dons que não é para mim. Ok? Nem tocar instrumento, não sei tocar nem apito direito. For te chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E, se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. O que está colocando aqui? Eu fui chamado, mesmo sendo servo? Aí ele coloca. Não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. O que é isso? Aproveita para ser livre. Os servos de Deus são livres. Eles não são presos a nada. Se você é servo de Deus, vive essa doutrina, você prega com total consciência limpa. Mas sabe o que Babilônia faz? O sistema religioso, que as pessoas defendem mais ele do que a Bíblia. Pô, onde eu prego, Leônio, eu não posso falar de sábado, porque se eu falar eu sou demitido. Não, Leônio, eu não posso falar que a Trindade não existe, porque se eu falar isso, mesmo sendo da Bíblia, mesmo eu sabendo, eu vou perder meu salário e meu status. Essas pessoas não são livres. Elas são escravas. Se prenderam no status de um dízimo falso chamado 10% do seu salário, ou trízimo, ou fogueira santa, ou não sei o que, todo esse aparato de mentira antibíblica que mentem para você, lhe ensinam errado, pregam errado, todo esse aparato, você é escravo. Você é escravo. As pessoas defendem mais a placa da igreja do que a Bíblia.
99% das pessoas que eu converso, 99%, que eu converso, mas aonde eu congrego não é assim. Claro que não é. Vocês não seguem a Bíblia. Vocês acham que seguem. Aí se você fosse livre, você chegaria lá onde você congrega, abrisse a Bíblia. Gente, dízimo não é dinheiro, tá? Te atreve a falar isso, o problema que tu vai lidar. Tenta fazer isso. O problema que você vai se meter. Diz onde você congrega que a Trindade é uma mentira, que não existe, que só existe um Deus verdadeiro na Bíblia. O problema que tu vai te meter. Diz para essas seitas aí que tem profeta e profetiza que isso é tudo do diabo. Ou melhor, que não existe diante de Deus nada desse conceito. O problema que tu vai te meter. Você é livre? Abre a Bíblia, estude a Bíblia e pregue qualquer denominação religiosa. Você é livre para pregar? Duvido. Eu duvido. Eu duvido. Você ainda vai se meter em problema. Eles vão causar um problema na tua vida. De tão livre que eles falam, né? Ah, liberdade religiosa. Liberdade religiosa você não tem. Se você falar algo que a igreja A, B, C, D, a igreja que você congrega, não aceitar, você não tem mais liberdade religiosa. Entendeu? Isso é tudo a boca para fora para esses caras. 22. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Então você vai sair da servidão e vai estar com Cristo. Entenda, uma coisa é você servir o homem, uma coisa é você servir uma religião, uma coisa é você servir uma placa de igreja, outra coisa é você estar com a verdade seguindo o verdadeiro pastor que é Jesus Cristo. Fortes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Está aqui, ó. Eu não sirvo a homem nenhum. Eu não sirvo. Ah, Leone, mas você trabalha? Uma coisa é obedecer às ordens de onde eu trabalho. A empresa tem ordens, eu vou cumprir. A ordem da empresa é essa aqui, e as ordens da empresa não faz com que eu desobedeça os mandamentos. Então tá perfeito. A lei do homem me permite guardar a lei do homem, e a lei do homem nesse exato momento não faz eu pecar contra Deus. Tá beleza. Mas tem gente que é servo do homem, servo da placa da igreja, servo da religião onde ele está. Ele não é servo de Cristo. Ele é servo de todos, da placa, do pastor, do bispo, não sei do que, menos de Cristo. Leone, mas por que não é servo de Cristo? Porque não segue a Bíblia. Ele segue o que a placa da igreja dele está defendendo. E ele continua. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Tá vendo? Versículo 25 a 27. Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tendo, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem a estar assim. Está ligado à mulher? Não busque separar-te. Está livre da mulher? Não busque mulher. Quem está dizendo? Está solteiro? Beleza. Que quer procurar mulher? Procure. Se divorciou? Isso aqui é conselho de Paulo. Tá? Conselho de Paulo. E a mesma coisa as virgens. Cara, se permaneça assim. Infelizmente, vivemos hoje numa sociedade promíscua, numa sociedade imunda, suja, que tem músicas que falam coisas terríveis. E nesses locais não vejo um conselho tutelar. Ninguém fala nada ali. Música objetificando a mulher. Músicas tratando a mulher como se fosse uma coisa qualquer. Ainda tem mulher que escuta isso. E depois faz vídeo aí pedindo respeito. Eu não entendo isso. O respeito começa de mim. Se eu quero respeito, eu vou ter que primeiro me respeitar. Eu tenho tudo parte de mim. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro começa de mim. É o mesmo intuito. Então hoje, infelizmente, vivendo numa sociedade, não são todos, claro, não são todas as mulheres que escutam, deixando bem claro aqui, para que não seja compreendido errado. Mas infelizmente tem uma parcela que escuta isso. Aí, num ambiente que não deveria estar,
num ambiente que não é para ela. Muitos pais de adolescentes, de jovens, não têm tempo para tentar esse tipo de coisa. Eu peço a você que é pai, você que é mãe, atente o que seu filho ouve, atente o que seu filho está vendo. Isso é de suma importância. Suma importância. Tira um tempo. Verifique. Verifique porque está cada vez mais estranho o nosso mundo. Infelizmente, eu falo que ainda muitos cristãos ainda estão fazendo besteira. Você vê os escândalos que estão vendo no jornal aí de líderes ungidos, né? Fazendo bobagem. Aí o cara faz a bobagem. Qual é a desculpa do falso profeta? Foi o diabo. O diabo tá furioso. Não tá furioso, ele tá batendo palma. O pai desse cara é o diabo. Porque Deus não aprova isso. Não é isso? Versículo 28 a 30. Mas, se te casares, não pecas. E, se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupá-los. Assim, nesse ponto aqui, eu nunca fui casado. Tribulações na carne nesse estado, eu não sei o que é. Eu não vivi aqui, ó. Entendeu? Eu não vivi. Mas deve ser muito ruim para um casado, né? Se te casares, não pecas, né? O que é isso? Cara, não adultera. Tem gente que não se controla. Se a virgem casar, não peca. Se controle. Vai dar problema, vai dar tribulação. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não estivessem. É interessante isso aqui. E os que choram como se não chorassem. Os que folgam como se não folgassem. E os que compram como se não possuíssem. O que que Paulo está dizendo? Não mostra a tua vida para os outros, não. Não mostra. Se você é casado, intimidade sua com a sua esposa. A sua casa é o local mais íntimo do casal. E hoje em dia, muitos casais mostram, cara, é muita coragem quem faz isso. A única coisa que os irmãos vê meu aqui é o fundo aqui do meu quarto, né? Que tem aqui um armário, aqui, e o ar-condicionado e uma cortina. É isso. Que futuramente eu vou ajeitar outro quarto, né? Não botar um fundo dessa, não. Porque eu quero deixar tudo para lá, essa parte da tecnologia, para colocar tudo na mesa, assim, né? De vez de ficar esse móvel, deixar um local fixo. Eu quero organizar bonitinho, né? Então esse não mostra a tua intimidade para os outros. A intimidade é sua. Ele continua. 31 a 33 de 1 Coríntios. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Claro que passa. Um dia desse eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho 39. Já tenho barba branca. Aqui, ó. Eu tô ficando velho. A minha beleza, uma hora, ela vai se esvair. Ou morro antes. Então tem gente que abusa demais das aparências. Tem gente que compra o carro do ano, tá todo endividado, tá passando fome em casa. Tem gente que compra um telefone caro, não tem nem dinheiro para botar crédito. E bem quisera que eu estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor. E como há de agradar ao Senhor? Isso aqui é importante. Não é que o casado não cuida das coisas de Deus. É porque o solteiro tem tempo. O casado tem que cuidar da família. Ah, Deus é contra o casamento. Não, irmão. Paulo está mostrando aqui exatamente, como é que eu posso dizer assim, as responsabilidades. Olha o que diz no 33. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo. E como há de agradar a mulher. Paulo não está contra o casamento. Está dizendo a responsabilidade. O que é cuidar das coisas do mundo? Ele tem que trabalhar para sustentar a casa. Isso que Paulo está falando. Ah, o solteiro não trabalha? Trabalha. Mas o custo de morar uma pessoa sozinha e dois morando, um casal com 2, 3, 4 filhos é diferente. É esse que é o ponto. 34 a 36 de 1 Coríntios 7.
Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo e como há de agradar ao marido. A Bíblia não está dizendo, mais uma vez, que a pessoa não pode casar. Está falando das consequências. A pessoa que não é casada, a virgem aqui, é a solteira. É a mulher pura. Ela tem, assim como o homem solteiro tem mais tempo para fazer as coisas de Deus, a mulher solteira também tem. Por exemplo, se eu fosse casado com 2 filhos, provavelmente eu não gravaria os vídeos da pregação próximo das 8 da noite. Provavelmente eu pregaria ou de madrugada, porque menino faz barulho, é menino, ele vai correr, vai brincar, vai rir. É menino, gente. Ele vai querer brincar, pai, vem ver o negócio aqui. É menino. Eu já fui menino, fiz isso com meu pai. Meu pai não levava vídeo de pregação. Mas, pai, olha o que eu desenhei. Pai, se for menina, então, vai querer maquiar, vai querer muitas coisas. É isso. Entendeu? É isso. Vamos lá. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unires ao Senhor sem distração alguma. Mas, se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, se for necessário, que faça tal que quiser. Não peque, casem-se. Quem está dizendo? A mulher é virgem. Fizeram alguma coisa ali. Cara, casa. O que significa isso? Se junta logo e faz matrimônio. Não é no cartório, não sei o quê. Não. Assume logo. Acabou. Sumiu. Nice. É isso que ele quer. Né? E para encerrarmos, 37 a 40 de 1 Coríntios 7. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. Interessante, né? Ou seja, guardar a pessoa sem fazer o ato sexual, né? Antes do casamento, essas coisas. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A preocupação de Paulo também, nesse sentido, ele é espiritual. Coríntios, você percebe, mais uma vez eu vou falar, que Coríntios tinha problema com fornicação. Então Paulo tinha esse receio da pessoa casar e depois ficar triste, a pessoa sofrer um abalo, traição. Era esse ponto. Entendeu? É esse ponto. Mas ele coloca algo recente, né? O que dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. Né? Ou seja, a pessoa virgem. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. É claro, isso é verdade. Né? A lei aqui é tanto espiritual quanto na época de Coríntios. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Né? Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também o cuido que tem no Espírito de Deus. Então, uma coisa é Paulo receber uma ordem de Deus, outra coisa é Paulo dar opinião pela experiência pessoal dele, sendo homem de Deus. Né? Meus irmãos, muito obrigado por estar aqui, por nos acompanhar. Fiquem com Deus. Até nosso próximo vídeo. Um ósculo santo a todos.